Rick, você acha que esse pepino está indo nadar? Eu não sei, Marco. Mas se não tiver indo, ele tem uma noção horrenda de moda. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. E dessa vez estamos aqui com o fabuloso Goro Fujita, esse artista japonês, também alemão, que agora está nos Estados Unidos, é um bololô. Artista completamente internacional, que foi muito pedido por vocês, né, que assistem aqui o Spot. Exatamente, eu particularmente sou muito fã do trabalho dele há muito tempo, então pra mim é um prazer enorme poder trazer um pouquinho do Goro pra vocês, né? Eu particularmente não conhecia o trabalho do Goro, né, mas aqui com os comentários de vocês e o Henrique também, que era bastante fã, me apresentou e aí eu já adorei, porque o cara trabalha com VR, né, que a gente vai ver mais pra frente. Sim. E aí eu fiquei apaixonado já pelo trabalho que a gente vai apresentar aqui pra vocês. É, a gente chega lá. E o Goro é interessante, né, ele é bem internacional, porque ele nasceu no Japão, ele se mudou com a família dele com 2 anos e meio de idade pra Alemanha. Lá ele fundou uma empresa chamada Quantix, eu acho. E ele trabalhava com design e programação, ele não trabalhava com arte. Arte Alô? Pra entretenimento, Henrique? Né? Alô, né? A gente é meio parecido, só um pouquinho parecido nesse aspecto. E aí, quando ele tinha empresa, ele começou a se interessar por animação 3D. E aí ele saiu da própria empresa em 2002 e se graduou na German Film School ali em 2005, né? E lá pra 2008, ele se mudou para os Estados Unidos e ele ficou por 7 anos na DreamWorks, né? Não é pouca coisa, não. É, caramba. Pois é, e hoje atualmente ele está na Oculus Story Studio. Eu acho que se um dia eu fosse trabalhar em algum lugar, hoje seria lá, viu? É lá que tá sendo fomentada essa nova indústria, né, do VR. O futuro está lá. Que legal. Né? E hoje, então vamos falar um pouquinho do trabalho dele, Marquito? Vamos lá. Bom, vamos começar com essa figura maravilhosa do robozinho. É interessante falar que o Goro... 2 coisas fantásticas que eu gosto do Goro. Recorrência de temas. Então, esse robozinho, ele aparece em muitos trabalhos deles. É um personagem recorrente nos trabalhos dele. Ele coloca esse robô vivendo diversas situações, né? E o segundo aspecto que eu gosto muito do Goro é que ele é muito consistente. Eu lembro, acho que em 2013, como ele postava trabalho. Ele postava uma pintura por dia. E eu acho que essa é uma grande lição de desapego e consistência que a gente pode ter com o Goro. Porque, como vocês podem observar nessa pintura, ela tem um sentimento muito integrado, né? Os valores, as cores, elas são extremamente integradas. Ao mesmo tempo, ele não tem uma preocupação muito grande com os detalhes do fundo. Acho que é muito parecido com aquela situação que a gente viu na Lauren, né, Marco? Isso. E o que eu acho interessante do Goro é como ele se preocupa só em conver a situação, a emoção, literalmente sem muitos detalhes. É o estilo meio que marca registrada dele, assim, né? E ele gosta de passar muito... Ele faz shapes super simples, né? E aí integra isso com aquela iluminação super fotográfica, né? Maravilhosa que ele adiciona ali ao fundo, né? Dramática, né? Então. E ele gosta muito de brincar com luz, assim. Se tem uma coisa que é legal de reparar no Goro, é como ele consegue brincar com luz, com os valores, como a luz... Como ele sempre busca entender melhor isso. Então a gente pode observar no robô como a iluminação na cabeça dele é tão azulada, porque a luz que rebate ali no guarda-chuva entra filtrada na cabeça dele, né? Uhum. E lá embaixo já tá sem filtro no braço dele, se você observar, né? Então eu acho que cada trabalho do Goro, ele tenta se desafiar a fazer algo diferente, ou se divertir. Isso eu não tenho dúvida, assim. Eu sinto que ele se diverte muito fazendo isso. Inclusive, ele tem muitos vídeos de processo dele no YouTube e tudo mais. E é legal você ver como ele se diverte também no processo. Acho que vai ser algo latente isso nas próximas peças que a gente vai ver. E é legal comentar também que ele tem um Patreon, né? Que ele alimenta bastante, assim. E esse personagem, se eu não me engano, ele tem até as cores do Patreon. Não sei se tem alguma coisa a ver. Aí, se vocês conhecerem mais a fundo o trabalho e o Patreon do Goro, vocês podem deixar nos comentários. Mas você pode perceber que esse personagem, Henrique, o robozinho, ele é um cara... que ele produz muito ali pros patronos dele, né? Lá no Patreon. Dá uma olhadinha depois lá no Patreon, você vai ver que é uma coisa recorrente, né? Uma temática recorrente. Ele pode ter até criado esse robozinho pra, sei lá, como um projeto do Patreon mesmo, sabe? E aí ele coloca esse personagem em diversas situações de iluminação, né? E aí eu acho que ele joga um desafio pra ele mesmo, né? Como é que vai ser esse robô... de noite numa cidade super iluminada? Como é que vai ser esse robô? A gente vai ver nas próximas imagens, né? Em situações um pouco menos dramáticas, mais harmoniosas e tal. Então é muito bacana, cara. É demais. E eu não sei se... Eu lembro desse robô
há muito tempo. Mas é possível Antes que do ele tenha o Patreon. Não sei, aí que tá, talvez seja. Aí, por exemplo, você estava comentando, né, de como ele quer colocar o robô em diferentes situações. Nessa segunda imagem, a gente já tem um cenário bem diferente em questão de iluminação e cenário. Ele estava num lugar totalmente urbano, mas agora não, né? E ele sempre tem essa pegada de contrapor o robô com as coisas naturais, como ele é bonzinho, como se fosse o Chappie, né? Sim. E como ele gosta de brincar com sombra e luz, como a gente estava comentando. Olha como ele está oculto pela sombra, ao mesmo tempo que os olhos destacam, porque é uma fonte de luz própria. E essa brincadeira dá muita veracidade à situação em si, a situação de luz do lugar. Eu gosto muito quando artistas, em especial ilustradores, eles fazem esse tipo de coisa, porque na vida real nem sempre a luz tá perfeita. Nem sempre a luz tá no personagem, nem que ele seja muito importante. E saber conver isso traz veracidade, assim, fica mais crível, eu acredito, sabe? Sim. E é bacana também a gente perceber o mesmo comentário que a gente fez anteriormente, né? De olha como o cenário, a gente sabe que ele tá numa mata, né? Ali sentado numa floresta. E a gente não tem detalhes de nada ali. As folhagens, a grama, elas são pinceladas super grosseiras, né? A gente pode dizer. Com certeza. E ó, eu acho que uma coisa que é legal tentar, galera, é ver as datas dos trabalhos. Esse, por exemplo, de 2010. Ele sempre assina com um ano. Então, em 2010, ele já tinha esse nível de resultado, né? Caramba. Então, talvez ele não seja do Patreon mesmo. Pode ter falado besteira. Aí, Marco, você, viu? Não sei, é que as cores são tão parecidas, né? Não sei, eu associei. Com certeza. É engraçado, por exemplo, essa próxima peça, falando em idade, essa é de 2008. Nossa. Mas eu gosto muito dela, porque ela tem uma situação de luz interessante. A gente vê que o Goro, além de querer falar sobre uma cena interessante, né? Ele sempre conta a história de robôs ingênuos, eu sinto isso, né? Inofensivos. Mas ele trabalha a situação de cor de uma maneira muito especial. Ele tem uma noção de material muito grande, que eu acho que ele herdou isso um pouco do 3D, que ele se interessava muito, né? Então ele sabia como realmente os materiais interagiam, né, com a iluminação e tal. Exatamente. Por exemplo, olha como a sombra do robô, ela é azulada, porque a luz do céu está influenciando, de fato, para que aquela luz seja azulada. São coisas que, assim, muita gente pode deixar passar isso em branco, mas ele entende muito bem isso. Na pedra é a mesma coisa, né? E olha que interessante também, Henrique, essa folha que tá voando, ela é uma cor complementar ao céu, então é uma outra forma de atrair o olhar, né? Olha que bacana. Ela realmente, ela é super chamativa, né? Você não fica olhando ali, por exemplo, a primeira coisa que você olha é realmente a folha, você não fica olhando pro poste, pra outras informações, né, secundárias, você realmente olha ali pro robozinho, olhando pra folha, acho que justamente por esse motivo, né, das cores complementares. Com certeza. É interessante você ter falado do poste, porque ele tem uma função de composição muito forte, que é fazer um equilíbrio assimétrico, né? Ele coloca aquele poste como contraposição de composição mesmo. Ele gera uma contraposição assimétrica muito interessante. E isso deixa a peça bem harmoniosa. É interessante também como ele coloca em 1/3, né? O personagem ele tá 1/3 à direita. Um pouquinho mais até. Isso é muito legal, porque a gente conhece um pouco do staging dele, né? Essa regra dos terços, ela não precisa ser exata, né? Realmente pra você dividir de forma inteligente a composição, né? E você comentou do poste, o poste também é utilizado para dar profundidade na peça, né? Imagina essa peça sem os postes, só com as pedras aqui embaixo e tal. A gente teria um salto muito grande do primeiro plano pro fundo, pras montanhas ali do fundo. Então, colocando o poste, a gente consegue ter uma sensação de profundidade, de que isso é realmente um cenário profundo, né? Que a gente conseguiria caminhar até as montanhas ali e tal. Com certeza, com certeza. Falando em 3/3, olha esse aí, ó. Olha a próxima obra. Direto. A mesma coisa, né? Uma composição muito parecida. E um trabalho que eu gosto muito, porque o Goro, ele gosta de ser muito conceitual, né? Ele gosta de mostrar conceitos novos. O fato de ter blocos voando é muito legal, cara. Como é muito nuvens, diferente. Né? É muito diferente mesmo. E novamente, a situação de luz impecável, né? Porque se você vê o rebatimento do milharal, sei lá o que é isso aí, enfim, do chão amarelo, rebate nas nuvens e elas ficam amarelas embaixo. Enquanto em uma das outras faces ela fica azulada por causa do céu, né? Então ele entende muito bem o que ele tá fazendo. E isso é muito bem demonstrado. Além do tema ser interessante, a composição ficou interessante, né? E a proposta ficou interessante, o que eu acho muito, muito especial no trabalho. Legal. E a gente tem esse outro aqui, esse outro acho que ilustra legal, esse daqui já é de 2016, né? E provavelmente foi feito no iPad isso aqui, viu?
Pode ser que não, mas eu chuto que tenha sido feito no iPad. Legal. Como ele ainda continua brincando com tudo isso que a gente já falou, né? São temas recorrentes do Goro. Fazer coisas que explorem uma situação de luz interessante, que explorem um tema, um conceito legal, né? Que seja interessante e que seja divertidinho. E ele faz com uma rapidez incrível. Tanto que ele postava todo dia no Facebook durante meses, né? E isso é muito legal, porque isso permitiu que ele era muito desapegado a um resultado renderizado, um resultado refinado, entre aspas, né? Ô, Henrique, se você me permite, eu devo fazer uma comparação aqui, que essa peça me lembrou muito as obras do Daishi Tsutsumi. Você percebe? Você consegue comparar também? Eu sei que é difícil comparar. Meu amigo, nem fala do Dice, por favor. Spoilers dos próximos episódios. Esse episódio vai ser especial. Especial Dice Tsutsumi, 1 hora. Vai ser um episódio de 1 hora pro Henrique conseguir falar toda a paixão dele pelo Dice. Eu percebo muita referência, assim, do Dice também nessa obra, Henrique, porque principalmente as cores, né? Situação de luz, né? Uma situação inusitada, né? Uma chaleira sendo casa, sabe? O Dice gosta muito dessas temáticas também. Eles seriam ótimos amigos se já não são. Exato. Cara, eu sinto que quem é japonês tem uma tendência a fazer esse tipo de coisa, cara. Eu não sei se é muita influência da Ghibli ou... com certeza. Eu acho que é muito da cultura, eu acho isso tão legal, velho, tão legal, tão fantástico. Muito bonitinho. Esse próximo trabalho aqui eu gosto demais. Porque, novamente, acho que esse daqui, na verdade, foi perfeito que ele apareça nesse momento, porque ele condensa tudo que a gente já falou. A questão do contraste de tamanho que o Marco falou, do poste, por exemplo, olha como é bem aplicado nessa casa do monstro. E as nuvens. Se não tivesse, por exemplo, a casa e as nuvens, isso ia ser só um monstro num jardim. Exato. Colocou as nuvens, colocou a casa... Dá a sensação de escala, né? Dá a sensação de escala. E, novamente, aquela questão de brincar com a sombra, né? Com a luz. Eu acho que o que realmente dá essa sensação de escala é a sombra dele, Rick, na real. Porque você consegue comparar a distância da sombra com a distância que a sombra da casa projeta, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Mas, assim, poderia ser um shot muito próximo se não tivesse essas referências. Isso que eu quero dizer. Entendeu? É porque a sombra, ela abraça a estradinha, abraça ali a grama, sabe? Então isso realmente dá a sensação da escala. Eu acho que a comparação do tamanho da sombra com a estradinha já resolve o problema, sabe? Com certeza, com certeza. Bom, o Goro não faz só isso, né? Agora ele tá trabalhando pra Oculus Stories e... Oh, meu Deus, o que ele tá aprontando lá me deixou de queixo caído. E a gente precisa compartilhar uns trechos desse vídeo com vocês, que é o Words in Words. Tem no YouTube do Goro, né? Que até uma parte aqui, a gente comentou muito sobre VR e essas coisas lá no podcast com a Natália Freitas, né? A gente ficou super empolgado, a gente até comentou sobre esse trabalho do Goro, e agora a gente tá podendo mostrar aqui pra vocês no spot. Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu quase gritei. Porque eu gosto muito de realidade virtual e quando eu misturo isso com arte, ai meu Deus do céu. E o que ele fez foi um Inception de mundos. E ele pintou isso em realidade virtual, utilizando um óculos de realidade virtual da Oculus, né? E foi pintando ali de maneira tridimensional, né? E isso dá margem para um storytelling tão diferente, para você contar histórias tão... com propostas diferentes. Então, mais uma vez reforçando aquela ideia de que o Goro, ele é um explorador, né? Ele gosta, e ainda puxando luz, puxando tudo aquilo que a gente conversou, só que agora numa situação 3D, bom lembrar que ele tem um background de 3D, então pra ele é um pouco mais suave fazer isso, ainda não é fácil, claro, mas esse background provavelmente ajudou ele a fazer essa pintura. Só para o pessoal entender mais ou menos como funciona esse Tilt Brush, né, a ferramenta Tilt Brush, ele não é uma ferramenta de modelagem necessariamente, né, é uma ferramenta em que você realmente pinta em 3 dimensões. Você cria uma layer de pintura e você vai fazendo os riscos, né, dessas pinturas, as pinceladas no ar, né. Então a gente vai até ver mais sobre isso nesse próximo vídeo aqui. Nesse vídeo do Green. Que ele mostra mais ou menos como é o processo dele de pintura, né? E como ele consegue navegar dentro desse espaço tridimensional usando apenas o óculos e 2 ferramentas nas mãos, assim, que é o Tilt Brush, né? Então, cara, é muito interessante. Você consegue criar shapes em 3D já direto, né? Pra facilitar o trabalho. Mas a maioria da pintura é realmente ele... como se fossem pinceladas no ar. É difícil a gente explicar com palavras, né? Acho muito mais interessante vocês darem uma olhadinha aí no vídeo. Nossa, eu não tenho nem o que falar. Então, eu acho que deu pra entender um pouquinho o Goro, né? E, gente, vale muito a pena conhecer o Patreon dele. É patreon.com/Goro,
que eu tenho certeza que o conteúdo dele é espetacular de primeira e bem disruptivo. Disruptivo é a palavra. Eu adoro usar essa palavra, disruptivo. Como foi seu almoço disruptivo? Acho que a coisa mais interessante dele, né, nessa parada do VR, é como ele conseguiu transpor as cores, né, os shapes simplificados e as cores e pinceladas rápidas pra algo que tem tudo a ver, assim, né, nas pinturas de VR, porque você simplesmente não consegue ficar tanto tempo, assim, numa pintura, né, então você precisa ser rápido, né, na execução. E o Goro é o artista perfeito pra fazer esse tipo de coisa, né, cara? Com certeza. E Marquinho, então, o que a gente pode aprender com o senhor Goro Fujita? Eu, particularmente, tem duas coisas que eu admiro muito nele. Primeiro, que eu já comentei, né, que é a consistência dele. Ele postava todo dia no Facebook uma pintura, né? Eu não tô falando que todo mundo precise fazer isso, mas que é uma coisa legal de reparar, né? Que não é do dia pra noite que ele tem mais de 500 mil seguidores. Ele realmente mostrava serviço ali todo dia, né? E esse aspecto de explorar dele, que ele gosta muito de trabalhar novos conceitos. Eu acho que esse é um dos motivos dele ter ido pro Oculus, pra ele poder alimentar essa vontade dele de fazer coisas cada vez mais diferentes, né? E aprender coisa nova, né? Que é a coisa mais fantástica. E o Goro é um ótimo exemplo de um artista completo, né? Que é aquele artista que não se apega à ferramenta em si. Ele é um cara que tem os conceitos muito bem solidificados na cabeça, né? Ele tem os fundamentos muito bem embasados, né? A parte de pintura, de cor, de iluminação. E é um cara que consegue aplicar isso independente da ferramenta que ele tá usando. Então você consegue ver que ele é muito bom pintor, você consegue perceber que ele é um cara fantástico, né? No VR. Então ele transiciona entre as plataformas, assim, de forma super natural, né? Parece que foi feito pra ele, as ferramentas. Com certeza. Bom, então esse aqui foi o nosso querido Goro Fujita, esse artista fantástico. Gostaria muito de conhecer um dia, poder dar um abraço nele. E imagina entrar no VR com ele pra pintar e ver ele pintando ao vivo dentro do VR, assim. E dar um abraço dentro do VR, olha que maravilha. Dentro do VR, pronto, isso aí a gente vai resolver agora. Acho que é isso, né, pessoal? Então, um abraço, até a próxima. Até mais, meus queridos!